É a terceira vez que eu gravo este vídeo aqui. A primeira vez eu tive uma abordagem muito calma, muito ponderada. A segunda vez eu adotei uma postura mais irônica, mais bem-humorada. Mas eu senti que para esse tipo de assunto, quanto mais sincero, melhor. E esse vídeo aqui eu vou gravar então na energia da maior sinceridade acerca disso que eu tenho para trazer para vocês. Que na verdade eu tô de saco cheio do tanto de assédio que eu tenho recebido depois do vídeo mais recente postado aqui no canal sobre a questão do Vibhuti, do Sai Baba, do fenômeno que aconteceu. Se você não está por dentro, eu recomendo, não apenas pelo caráter extraordinário do que aconteceu, mas também para você se situar no que eu vou falar aqui. Vocês querem Vibhuti? É Vibhuti que vocês querem, mesmo eu tendo deixado claro no vídeo passado que todo o Vibhuti que eu havia recebido, só rememorando, surgiu uma necessidade, eu fiz uma prece para o Baba e vieram 60 pacotes de Vibhuti. E eu acho importante trazer essas coisas pra gente aqui. Primeiro pela coerência, porque somos um dos poucos canais aqui que falam sobre Sai Baba abertamente e sempre com uma visão muito madura, ponderada e respeitosa, porque nós sabemos se tratar de um assunto que divide opiniões. Eu estou muito ciente de todas as críticas que fizeram em relação a ele. Inclusive, quando a gente traz o nosso material aqui, seja pelos vídeos, o documentário gratuito que tem aqui, o livro que eu publiquei sobre Sai Baba, mais recentemente. Em nenhuma dessas abordagens eu deixei de ser ponderado, de apresentar todos os lados, só que com profundidade, para dar os elementos para a pessoa chegar à sua própria conclusão. Eu acho que isso é a forma mais correta de se fazer. E como a gente fala de Sai Baba, nada mais justo do que quando alguns testemunhos dessa natureza acontecem, a gente vem aqui trazer para vocês. E ainda mais num mundo em que as pessoas não têm pudor de veicular na atmosfera psíquica do mundo tanta notícia ruim, tanto ódio, tanta desesperança, tanta violência, tanta ideia tóxica que faz mal para as pessoas. Então eu acredito que a esperança, ela deve ter lugar, ela precisa ser semeada, ela precisa ser valorizada, ela precisa ser falada. Mas com o que aconteceu, o tanto de gente aparecendo para pedir, para exigir, para fazer chantagem emocional, para assediar, para invadir outros espaços da minha vida, espaço profissional, para querer exigir as coisas que eu já tinha deixado claro, com todas as letras, que eu já tinha encaminhado tudo aquilo que eu recebi. Primeira coisa, assim que eu recebi aquele Vibhuti, eu organizei um espaço, eu sentei em oração com o Baba, peguei um papel, uma caneta, pedi para ele me mostrar quem eram as pessoas para quem eu tinha que mandar todos aqueles Vibhutis. E naquele processo, e eu confio que se ele mandou isso nas minhas mãos, ele também confia na minha capacidade de discernir para quem que isso vai. Entreguei a ele, os nomes vieram, as pessoas vieram, e eu fui nos correios e comecei a encaminhar. Mesmo tendo deixado isso claro, todas essas demandas de assédio apareceram. Então é o seguinte, é Vibhuti que vocês querem? Eu vou conseguir o Vibhuti para vocês.
Eu vou dar para vocês três formas de você conseguir esse Vibhuti para amanhã. É Vibhuti que vocês querem? É a cinza sagrada? Para quem não sabe o que é o Vibhuti, na Índia a cinza é considerada sagrada, símbolo do irredutível, símbolo do absoluto. Da mesma forma que você tem a água fluidificada no espiritismo, o óleo ungido entre os evangélicos, a água benta entre os católicos, sendo utilizada, esses elementos sendo utilizados como veículos de emanações, de intenções de cura. Na Índia é muito utilizada a cinza sagrada, o Vibhuti. E Sai Baba era muito relacionado ao Vibhuti, porque materializava o Vibhuti. E esse vídeo aqui não é para te convencer de absolutamente nada, apenas respeite a fé das pessoas. Existem outros vídeos aqui em que a gente trata sobre isso. Mas aconteceram esses fenômenos do Vibhuti, aconteceu, eu mostrei para vocês. E às vezes a gente acha que a gente vai compartilhar algumas coisas com as pessoas e isso vai aumentar a fé delas, vai aumentar a esperança delas, mas acaba muitas vezes evidenciando apenas o egoísmo, a destrutividade, a forma, não sei nem o adjetivo de como as pessoas respeitam, ou melhor, não respeitam umas às outras. E estou pensando seriamente em fechar essa janela, fechar essa porta da minha vida ao público. Essa porta que diz respeito a essas histórias, a esses fenômenos, porque tem gente que não sabe lidar. Mas, já que é o Vibhuti que as pessoas querem, e eu entendo, eu sou empático quando a gente está em momentos de dificuldade, momentos de desespero. A gente precisa, se as respostas humanas não nos aparecem, a gente precisa apelar para uma resposta divina. E eu entendo. Só que a gente tem que olhar em como a gente faz isso. Então, no vídeo de hoje, eu vou passar 3 maneiras de vocês conseguirem esse Vibhuti. Porque eu percebi isso. A gente está há 12 anos aqui, falando, contribuindo, levando um carinho, levando uma esperança, levando um conhecimento que vai melhorar a vida da pessoa, mas parece que tem muita gente que só presta atenção na gente quando a gente aparece com um punhadinho de cinza na mão. Até como se Deus tivesse reduzido a um pozinho para intervir na nossa vida. Então eu vou te passar 3 formas. Uma dessas formas envolve um mantra que ressoa com essa emanação do Vibhuti. Mas antes, eu vou trazer para vocês uma coisa que é mais importante, que é a postura que a gente tem que ter. Porque vocês estão pedindo Vibhuti, eu estou vendo vocês pedirem Vibhuti, mas eu estou vendo vocês pedirem Vibhuti da forma errada. Existem alguns denominadores em comum no comportamento das pessoas que ganharam Vibhuti dessa vez e das pessoas que ganhavam Vibhuti presencialmente do Sai Baba ou em qualquer lugar do mundo quando ele materializava a distância. E quando a gente estuda esse padrão de comportamento, a gente entende porque ele leva para alguns e não leva para outros. E ainda que você queira forçar o processo, por que esse Vibhuti faz efeito para alguns e não vai fazer efeito para outros? Porque se o Baba quiser, ele tira o efeito daquele Vibhuti. Se você não estiver sabendo se alinhar com a proposta que está sendo trazida ali. Então, uma coisa que eu vou pedir para vocês é o seguinte. Eu vou passar essas formas, mas antes eu quero que vocês ouçam o que eu tenho para dizer também. As pessoas querem o produto daquilo que a gente fala, mas não querem parar para ouvir o que a gente tem para dizer. Então eu vou pedir para o Divino abençoar principalmente as pessoas que dessa vez pararem para ouvir o que eu tenho a dizer. Depois que você ouvir, você pode ficar tranquilo, que eu vou dar as 3 formas de você conseguir esse Vibhuti amanhã. Amanhã.
mas você precisa pedir da forma certa. Você precisa buscar esse vibhuti da forma certa. E até isso eu vou trazer aqui para você. Porque a nossa proposta aqui é uma proposta de educação. E quando eu percebo um padrão de desrespeito das pessoas, um padrão de abuso, um padrão tóxico, um padrão de assédio, a primeira coisa que eu entendo com tristeza é que as pessoas não têm educação. E eu sou um educador. Então ouçam o que eu tenho para dizer. As pessoas querem tanto vibhuti. Você já parou para pensar? Vamos ouvir a pessoa que quando pede vibhuti, o vibhuti vem? O que será que ela tem para nos dizer? O que será que ela tem nas ideias dela, a forma de ver o mundo, a forma de se comportar? Por que acontece ali? Vamos aprender? Vamos ouvir? Então vamos lá. Primeira coisa. Algo tem que ficar muito claro aqui. Quando se fala de um presente divino, de uma graça divina, de uma materialização, de um milagre, e sempre que eu uso a palavra milagre, eu deixo isso muito claro aqui no canal. Eu não uso milagre com esse sentido deturpado, que é a sensação de que você burla as leis divinas para produzir um efeito. Não. Até mesmo os fenômenos paranormais mais surpreendentes de efeitos físicos, enfim, da forma que for, acontecem respeitando as leis naturais, dentro das leis da natureza. Deus já fez tudo bem feito. Ele não precisa violar as próprias leis para produzir fenômeno algum. Quando eu uso a palavra milagre, eu estou usando o milagre no significado original, que é de maravilhoso, aquilo que causa admiração. E de fato causa para nossa alma, nos toca, nos move. Como o caso que eu passei para vocês aqui. Volto a dizer, se você não ouviu, se você não parou para ver, tenha a gentileza de ir lá buscar. Porque às vezes a gente se entristece ou parece que o algoritmo não está querendo colaborar com o nosso material, as pessoas não estão chegando, mas a gente percebe que quando é para pedir, quando é para exigir, as pessoas surgem. Elas aparecem até de onde você não imagina. Aos borbotões. Aos borbotões, as pessoas aparecem. E vão pedir. E vão exigir. E a gente até entende o pedido, embora me causou muita estranheza esses pedidos depois que eu já deixei claro que eu estava enviando aqueles vibhutis já para os seus destinatários. E aí entram as chantagens. Mas vamos falar de cada coisa no seu lugar para a gente entender qual que é o comportamento adequado, qual que é o jeito certo da gente pedir esses favores. Inclusive para você pedir direto para o Baba, que foi exatamente isso que eu sempre deixei claro. Quando você for pedir, peça para o Baba. Isso não sou eu que estou deixando claro apenas. O próprio Sai Baba deixava isso claríssimo. De que quando fosse pedir um favor para ele, uma graça para ele, para não usar nenhum intermediário. E ele ficava incomodado com esse tipo de situação. Ele falava, quando você quiser algo de mim, peça diretamente para mim. Ele não autorizava os médiums que viessem falar e fingir que estavam falando ali, ele estava falando através dele, representantes, intermediários. Não, isso ele sempre deixou claro. Você precisa de algo dele, peça direto para ele. Ele não gostava que fosse buscar uma terceirização, que fosse buscar um atalho. Peça direto. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro aqui. Quando se trata de um favor divino, de um milagre, de um presente divino, de uma intervenção divina, e a gente está falando aqui do plano divino, se você acreditar, se for seu campo de fé, e se não for, respeita também a fé dos outros. Quando a gente está falando de um presente divino, a gente não está falando de uma decisão que compete nem ao seu, muito menos ao meu ego.
Não adianta a gente querer comer pelas beiradas, dar um jeitinho daqui, um jeitinho brasileiro acolá, dar uma controlada, dar uma manipulada nos egos envolvidos para chegar num resultado que o nosso capricho está querendo ali, do jeito que a gente imagina que tem que ser. Porque nem sempre tem que ser daquela forma, existem outras formas dele ajudar e eu vou falar aqui também. E às vezes esse tipo de situação, esse tipo de comportamento acaba bloqueando outras formas dele chegar até você para te ajudar, do jeito que você realmente está precisando. Então, quando a gente fala de um presente divino, não depende do seu ego, não depende do meu ego. Quando vem um saquinho de Vibhuti, um potinho de Vibhuti como aquele, você pode ter certeza que muito antes de nós estarmos aqui, o destino daquele material já estava certo. Eu não sou uma pessoa pré-determinista, eu acredito no livre-arbítrio, mas eu tenho convicção de que existem certos momentos na nossa vida, certos eventos na nossa vida que já estão encaminhados por uma sabedoria superior. E quando a gente estuda a fenomenologia da história de vida de Sai Baba, eu estou dizendo para quem estuda e para quem quer estudar. Não para quem fica satisfeito com qualquer crítica ou fake news de blog, de internet. Mas quando a gente estuda com profundidade a fenomenologia acerca da vida do Sai Baba, nós percebemos inúmeros casos, nós vemos um padrão, que sempre que existia o envio remoto de um material, de uma materialização, de um vibhuti para a vida de alguém, aquilo já estava envolvido num processo de pré-ciência há muito tempo atrás. Sai Baba já sabia para quem aquilo ia chegar, já tinha avisado outras pessoas, mesmo que aquele material fosse chegar através de outras e outras e outras e outras mãos. Para quem quer estudar, existe um farto material assegurando a pontualidade, a objetividade desse tipo de fenômeno. Então, aquilo que vem do divino já vem com o endereço certo, antes mesmo da gente estar aqui. Algumas coisas antes mesmo da gente estar encarnado aqui. E não é o nosso ego exigindo, não é o nosso ego chantageando que consegue desviar os propósitos divinos, insondáveis para nós. A gente tem sim o direito de pedir. Nós podemos e devemos pedir. Mas entender também, principalmente quando os termos estão bem claros, que às vezes essas questões não dependem do nosso ego. Agora, existem coisas que dependem do nosso ego, que é o que eu vou ensinar para vocês aqui, que é como a gente se colocar no lugar certo, do jeito certo, na hora certa, para receber aquilo que tiver que receber, se tiver que receber, e se for bom pra gente. Isso é uma questão de postura. Porque, por mais que o divino seja generosidade pura, por mais que o divino seja abundância pura, existem certas atitudes nossas que é como se elas fechassem as mãos do nosso espírito para receber. E Deus está querendo verter, 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 e as nossas mãos estão contritas. O que eu vou trazer aqui para a gente é como a gente abre essas mãos, como a gente se alinha para receber. Porque, senão, eu posso até te passar o endereço de onde você vai conseguir Vibhuti ou a forma de você fazer o mantra que você entoa. Se você não tiver receptivo, é aquilo que eu disse, o Vibhuti nem vai fazer efeito. É igual Jesus. Jesus tinha toda aquela vibração divina, aquela vitalidade transbordante que curava as pessoas. Mas para quem estava refratário àquela vibração, os fariseus, os hipócritas, quem estava refratário àquilo nem sentia. Chegava do lado de Jesus e não sentia nada. E não assimilava aquela energia. A cura nem ia fazer efeito porque cada célula sua estava imantada por um psiquismo fundado numa crença que fechava a si mesmo aquilo que estava sendo oferecido. Então a pessoa nem percebe. Então não adianta você simplesmente conseguir o objeto material. A lógica do mundo não funciona aqui. A lógica da barganha humana não funciona aqui.
A lógica do mercado humano não funciona aqui. Você quer aprender essa outra lógica? Então, ouça o que eu tenho a dizer. Primeiro, não depende do seu, muito menos do meu ego. Não adianta querer jogar isso pro meu ego. Querer vir com chantagem emocional, isso não é postura para se abrir para receber. E mesmo que você consiga o reboot físico. E outra. Bom, depois eu falo isso. Vamos lá. Uma pessoa que me mandou, aliás, uma outra coisa que eu vou falar antes. Quem chegava para Sai Baba apenas para pedir, apenas para exigir, muitas vezes é quem saía de mãos vazias. Claro que a generosidade do Baba é diferente, mas é muito chato, e eu digo isso por mim, quando a gente percebe que as pessoas não... Pessoas que nunca te deram um bom dia, pessoas que nunca curtiram nada, pessoas que nunca quiseram ser amigas suas. Você se lembra da primeira cena do Poderoso Chefão, do Don Corleone, daquela fala fantástica? Infelizmente, os valores do nosso mundo estão tão rasos, que a gente quer objetificar as pessoas e fazer e reduzir o valor delas ao interesse utilitarista que a gente projeta nessas pessoas. Assim que eu lancei o vídeo, apareceram muitas pessoas em todos os lugares possíveis para me pedir coisas. Para me pedir, para me exigir, para um monte de coisa. E até coisas piores. Um monte, gente saindo de todos os lugares, em todas as minhas caixas de entrada, até onde não era para estar, apareceram muitas pessoas. No primeiro dia estava com quase 10 mil visualizações. Muitas e muitas e muitas pessoas começaram a aparecer. Para me pedir, 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 mesmo eu tendo deixado claro. Você sabe quantas pessoas tiveram a gentileza, e não é obrigação, mas você sabe quantas pessoas tiveram a gentileza, a reciprocidade de, por exemplo, pegar aquele vídeo que eu estava falando, mostrando o Vibhuti, e falar assim, nossa, isso fez bem para mim. Isso pode, de repente, fazer bem para outra pessoa. É até uma forma de dar uma força para o trabalho do outro, porque a gente sabe das dificuldades. Você sabe quantas pessoas, no meio de tantas que apareceram para me pedir coisas, quantas pessoas simplesmente compartilharam aquele vídeo? Eu estou falando do Instagram, no stories do Instagram, não no feed, pelo amor de Deus, nem quero. Mas assim, de pegar e pôr ali, ó, 24 horas apenas de propaganda ali no feed. No feed não, no stories do Instagram, para divulgar. Sabe quantas pessoas dessas, muitas que apareceram, fizeram isso? Duas. Engraçado porque eu tinha 2 saquinhos de Vibhuti sobrando. Eu peguei esses 2 saquinhos e dei para essas 2 pessoas. Que não me pediram nada. Não me pediram nada, elas não fizeram isso para me pedir nada. São pessoas que sempre demonstram lealdade, fidelidade, estão sempre ajudando as outras pessoas porque elas estavam pensando nas outras pessoas, isso fez bem para mim. Se é uma coisa que fez bem para mim, deixa eu levar o recado adiante. 2 pessoas. Vocês acham que isso não entristece a gente? Vocês acham que isso não entristece qualquer pessoa? Você notar que as pessoas só vêm muitas vezes, quando é para pedir. E cria um campo de expectativa, um campo de cobrança, um campo de ansiedade, porque elas estão ansiosas. E esse campo de expectativa apenas afasta a gente. Apenas repele. E com Sai Baba não era diferente. Quando ele percebia que a pessoa chegava lá exigindo, pedindo, uma postura pidoncha, ou se achando importante demais, ele atendia todo mundo em volta, materializava coisa para todo mundo em volta, dava presente para todo mundo em volta e virava as costas para aquela pessoa. Nem olhava nos olhos dela. Inclusive, não sei se vocês sabem, algumas campanhas difamatórias
que surgiram depois para atacar a imagem de Sai Baba, porque tentaram matar ele, mas isso não foi inteligente, porque você matar o corpo, você faz o mártir. Eles queriam derrubar a credibilidade do Baba. Algumas vezes em que isso aconteceu e que isso foi fortalecido, foi por pessoas que se achavam importantes demais e não sabiam ouvir um não. E a função dele era essa: desvelar o ego da pessoa para ela mesma. Então, se você chegar para Sai Baba com uma postura apenas para pedir, apenas querendo, e não tiver algo mais profundo do que isso, a gente não pode garantir que esse pedido vai ser atendido ou que esse vibhuti vai chegar. Se não tiver respeito, se não tiver uma reverência, se não tiver amor, nem que seja num grãozinho, capaz esse vibhuti nem fazer efeito. Então uma pessoa me escreveu dizendo que desde o ano passado ela ouviu um vídeo aqui nosso e desde o ano passado ela fez um altar para Sai Baba na casa dela e ela estava reclamando porque desde lá não apareceu vibhuti nenhum no altar dela. E o que eu tenho para dizer para ela é o seguinte: se você fez esse altar... Peraí que engasguei. Tava comendo antes. Perdão. Se você fez esse altar apenas com essa finalidade, é melhor você desmanchar esse altar. Porque não vai materializar. Não vai materializar. Se você quer fazer um altar para Sai Baba, peça alguma coisa que ele realmente está querendo te dar. Se você for fazer um altar para Sai Baba, para Jesus, para Maria, para São Francisco, para Buda, para Arada, para Krishna, para os orixás, peça algo mais inteligente do que um punhadinho de cinza, porque você não sabe nem se no seu caso é o punhadinho de cinza que vai conseguir te ajudar. Às vezes é outra coisa. Ele sabe, o nosso ego não. Você quer fazer um altar? Faça um altar para pedir união com Deus. Você quer fazer um altar? Faça um altar para pedir proteção para as pessoas que você ama. Você quer um altar? Faz um altar para pedir sabedoria. Você quer um altar? Faz um altar para pedir perdão por aquilo que você já fez para os outros de mal. Você quer fazer um altar? Faz um altar para pedir o bem para esse mundo que está precisando tanto desse bem. E essa pessoa ainda disse assim: nossa, eu ia ajudar tanta gente se viesse esse vibhuti. Nossa, como eu me vejo ajudando tanta gente se esse vibhuti aparecesse. Eu também me vejo ajudando tanta gente quando eu ganhar na loteria. É assim que a gente ajuda as pessoas? Quem ajuda as pessoas, meus amigos, não precisa depender do punhado de cinza, não precisa depender de ganhar na loteria, simplesmente ajuda. Caminha e o caminho aparece. Faz e o recurso surge. Porque nada impede a gente de ajudar ninguém. Será que isso também não é uma barganha? Então, ao invés de pedir o vibhuti, peça união com Deus. Peça realização espiritual. Peça harmonia. Peça sabedoria. E a pessoa ainda falou, né? Fiz o altar o ano passado e ainda não apareceu o vibhuti. Ela estava incomodada. Faz 20 anos que eu tenho um altar e foi aparecer vibhuti agora. 20 anos. Trabalhando, servindo, me dedicando na fidelidade e sem pedir vibhuti. Aliás, das vezes em que eu ganhei vibhuti, foram 5 vezes. 2 de materialização direta, 2 de pessoas que me deram e uma de uma outra lila do Baba. Em nenhuma eu pedi para mim. E em nenhuma eu dependi disso para ajudar ninguém. Só que eu estava em movimento. Eu não estava
exigindo nada. Eu estava na lealdade. Importante vocês atentarem a esse tipo de característica, de comportamento. Porque, meus amigos, isso são coisas que vão ser levadas com a gente dessa vida. Você não pode responder pelo outro, mas você pode responder pela lealdade que você tinha pelas pessoas, pelos seus amigos, pelas pessoas que você viu que são pessoas boas. A nossa fidelidade. A gente precisa de tão pouco para julgar os outros. A gente precisa de tão pouco para condenar as outras pessoas. Então foram 20 anos trabalhando, servindo, trabalho voluntário, ajudando as pessoas. E ainda nessa seara de baba, e não trazendo isso como um elemento de barganha, porque baba também não era sectarista. Se você fosse cristão, ele queria que você fosse um melhor cristão. Se você fosse budista, que você fosse uma melhor pessoa dentro do budismo. Se você fosse umbandista, que você fosse uma melhor pessoa dentro da Umbanda. Ele não queria apego à imagem dele. Ele estava ali para contribuir, para ajudar, para quem quisesse também. Mas nesse período todo, trabalhando, sendo fiel à mensagem dele. Quando eu estava lá na faculdade de educação, na Unicamp, apresentei trabalho sobre o sistema de educação dele, me formei no sistema de educação dele. Quantas campanhas a gente não fez, trazendo a mensagem dele para ajudar as pessoas. Então, são 20 anos de engajamento. A prioridade é o nosso engajamento. É o contrário da lógica de quando vier vibute ou quando vier o dinheiro da loteria, eu vou ajudar. A gente não pode garantir isso. A gente não tem controle sobre isso. A gente não vai fazer a nossa ajuda depender disso. A gente se coloca em trabalho. A gente se coloca a caminho. E a gente começa a ajudar. Independente de um punhado de cinza ou não. E aí sim, se for necessário, na hora certa, do jeito certo, isso se manifesta. Se for necessário. Então a pessoa está reclamando que no ano passado ela fez um altar e não apareceu vibute. Se você fez o altar só para isso, me desculpa, não vai aparecer vibute nenhum. Não é essa a lógica. Isso me lembra Lahiri Mahasaya, ou Lahiri Baba, que você encontra lá no Autobiografia de um Yogi. Ele tinha uma fala muito impactante que ele dizia assim: não adianta você buscar Deus apenas no inverno da sua vida, se você ignora Ele o tempo todo durante o verão. É sobre isso. É sobre essa lealdade. É sobre essa postura. Essa postura de respeito. Essa postura de comprometimento é o que abre as mãos do nosso espírito. Quando a gente aparece só para pedir, só para testar, só para duvidar, na curiosidade, ou para exigir de forma desrespeitosa, independente do desespero, porque a gente sabe sim que existem situações desesperadoras, mas isso não significa que a gente tem que desrespeitar quem está ali para ajudar, que não tem nada a ver com aquela situação. Essas atitudes fecham as nossas mãos. Então Lahiri Baba falava isso. Não adianta você procurar exigir Deus no inverno da sua vida se você ignorou Ele durante o verão inteiro. Porque se a gente só quer pedir, você acha que Deus quer que você, que é herdeiro dele, seja um pedinte? Baba falava isso. Eu já vi ele dando bronca em pessoas que iam lá atrapalhar o trabalho de outras pessoas, desviar a função delas para pedir coisas que era para ele pedir para o Baba, e não pedia diretamente para o Baba, ia lá atrapalhar o trabalho dos outros, ia lá desviar a função dos outros para conseguir o que precisava. Aí chegava Sai Baba e ficava desgostoso com aquilo. E ele falava: devoto meu não é mendigo. Se você precisa disso direto de mim, se você precisa de uma coisa minha, peça para mim. Ele não autorizava você pedir por outros meios. Por quê? Porque ele sabia que pessoas podem se aproveitar disso também, para benefício próprio. Porque tem muita gente que gostaria de
subir nisso. E, você quer V-Boot? Peraí que eu consigo para você. Não é assim que funciona. E quando a gente está falando dessa postura de pedir, se a gente olhar para a lei da atração básica, quando a gente está numa postura de apenas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, essa postura de a gente não valoriza as pessoas quando elas estão de mãos vazias, a gente só tem interesse quando elas estão de mãos cheias, né? Quando a gente tem essa postura apenas de pedir, 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 pidoncha, eu quero, eu quero, eu quero, e não que não possa querer, mas quando é isso que caracteriza a nossa presença aqui, o que a gente está falando para o universo? Eu quero. O que tem por trás desse eu quero? Falta. Você está vibrando falta, por isso que não vem, não atrai. Por isso que o que atrai é uma energia de respeito, é uma energia de gratidão, é uma energia de reconhecimento. A energia de gratidão abre as nossas mãos. Quando você fica mantrando para o universo que você quer alguma coisa, você quer, você quer, você quer, você quer, não vem. Por quê? Porque eu quero é falta. Você quer sim, por quê? Porque não tem. É isso que está no teu coração. Você não está agradecendo o que você já tem. Você não está se conectando àquilo que te preenche. Você está pedindo, pedindo, pedindo. E às vezes pedindo, olhando para o lugar errado e querendo a coisa errada que não necessariamente vai te fazer bem. Outra coisa, pessoas vêm falando, eu fiz lá um altar e não materializou V-Boot, mas eu fiz só para ver se era mesmo, só para matar minha curiosidade. Eu já adianto para vocês, se o objetivo é curiosidade, não vai dar certo. A espiritualidade não é leviana. Tem uma frase do Mahavatar Babaji que eu coloquei nesse meu livro aqui, Mediunidade, Experiências Paranormais Sem Censura. O Mahavatar Babaji, para quem leu também a autobiografia de um yogi, não está no livro, mas tem uma frase atribuída ao Babaji que ele diz assim: se você vem para duvidar, vou dar a você toda a razão para duvidar. Se você vem com desconfiança, vou dar a você toda a razão para ter desconfiança. Mas se você vier procurando amor, irei mostrar a você mais amor do que você jamais imaginou. E eu me lembro de quando eu era bem mais jovenzinho, arrogante, que eu também exigia provas da espiritualidade, como se a espiritualidade tivesse a obrigação de me provar alguma coisa. Meus amigos, se eu não tenho a capacidade de perceber a presença da espiritualidade toda vez que eu abro a janela do meu quarto e olho o mundo onde a gente está, no momento em que eu reconheço minha vida, minha consciência, se eu não conseguir ver a presença da espiritualidade ali, eles não têm obrigação nenhuma de me mostrar qualquer fogo de artifício, lantejoulas, efeitos para me convencer de nada, mesmo se mostrasse eu não ia conseguir acreditar, porque meu nível de consciência está num nível tão superficial que eu não ia nem entender o que está acontecendo. Essas coisas só começaram a acontecer na minha vida quando eu parei de exigir da espiritualidade para ela me provar o que quer que seja, e eu voltei minha atenção e o meu caminho para dentro de mim, para o autoconhecimento. E conforme eu ia aprofundando, naturalmente, quando tinha que acontecer e quando era necessário que acontecesse, esses fenômenos começavam a aparecer de forma contundente, objetiva, prática, incontestável. Mas é um outro caminho, não é o caminho de duvidar. Me prova. Me prova o quê? Quem que tem que provar alguma coisa pra gente? Quem que realmente tem que provar? O que eles devem pra gente? O que a espiritualidade deve pra gente? O que Deus está devendo pra gente que Ele ainda não deu? Será que não é a gente que não está devendo para Ele pelo pouco que a gente reconhece e reconheceu até agora? Outra coisa que é importante falar aqui, eu estou lendo aqui, que eu anotei várias coisas que vocês me trouxeram. Vocês me trouxeram. E eu estou respondendo essas dúvidas. E através da resposta dessas dúvidas eu estou passando para vocês como que a gente tem que se posicionar, se comportar, para a gente ficar receptivo a esse tipo de graça. Eu vou tentar resumir aqui, porque eu sei que o tempo de vocês é precioso, assim como o meu também.
Outra pessoa também me mandou uma outra mensagem que eu tirei uma coisa aqui para falar para vocês. Que nem sempre o Vibhuti vai ser o melhor para você. Isso mesmo. Sim, a gente sabe que o Vibhuti tem um grande poder de cura associado em si. Tá? A gente já viu várias vezes, isso está fartamente documentado, de pessoas completamente desenganadas pelos médicos que tentaram tudo que tinham, não conseguiram uma cura, e foi no Vibhuti que elas conseguiram a cura. Obviamente que aqui cabe um grande parênteses muito importante, que a nossa postura aqui não é negacionista e nem incentivamos esse tipo de atitude. Aqui é uma visão complementar. Não vá negar a ciência e a medicina do mundo em nome de uma suposta fé. Isso tudo de forma complementar. Mas é fato que às vezes a ciência não dava conta, que a medicina não dava conta, é tradicional, e o Vibhuti resolvia o problema. Mas ele não resolvia para todo mundo. O Vibhuti é uma forma pontual de agir num problema pontual. Para outras situações, até mesmo voltando à história do Sai Baba, para outras situações ele usava outros recursos para curar aquela pessoa. Porque ele entendia que para aquele problema daquela pessoa não era o Vibhuti o melhor veículo para chegar na causa, para chegar na cura. Em outras ocasiões ele materializava outras coisas, outros elementos. Às vezes ele nem precisava materializar. Às vezes era com um olhar, com uma palavra, com uma bênção da mão. E em outras vezes ele não curava. Sim, existiam vezes que a pessoa aparecia ali, tinham várias pessoas doentes, aí chegava lá a mãe com o filho numa maca, ele curava outras pessoas que estavam ao redor e não curava a criança que estava na maca. E aí as pessoas iam atrás dele, Baba, porque você não curou a pessoa, o menino que estava na maca. E aí Baba fala assim, você quer ver, quer que eu te mostre qual foi a origem da história desse espírito que levou ele para essa situação? No caso dele, aquilo é uma bênção disfarçada. Se eu tirar essa situação dele, nesse momento eu não vou estar ajudando ele. Ele tem o meu amor, ele tem a minha proteção, ele tem o meu amparo. Mas se eu tirar ele da maca agora, como eu fiz com os outros, naquele caso específico, pode ser prejudicial para aquele espírito que pediu aquela prova. Você quer que eu te mostre o passado kármico desse ser? E algumas vezes ele mostrava. E não era falando não, ele tocava na pessoa, a pessoa tinha a visão imediata de tudo que aconteceu. E aí existe a lição de que em algumas vezes, não estou querendo ser trazer espiritualidade para um âmbito capacitista da coisa, no âmbito de associar sofrimento com evolução espiritual. Não. Mas em alguns momentos a gente sabe que às vezes uma doença pode ser justamente a cura que o nosso espírito estava precisando. Porque muitas vezes, se a gente não parar desafiados por uma situação, nós não vamos olhar para coisas importantes que nós temos compromissados com o nosso espírito na nossa vida e vamos ficar num padrão que a gente já precisa superar, que nós mesmos já pedimos antes de encarnar para superar aquilo há muito tempo. Então, em alguns casos, a cura vem por outros meios. Em outros casos, a cura vem inclusive através do desafio pontual. Mas não significa que o Baba não está ali. Não significa que uma cura em outro nível já não esteja operando ali. Mas isso é Deus que sabe, não é a gente. Existe uma sabedoria maior que escapa à visão do nosso ego. Sim, a gente precisa pedir, a gente precisa ir atrás, a gente precisa fazer a nossa parte. Mas existem caminhos que às vezes a gente não entende. E às vezes você está exigindo aquele vibhuti que está indo para uma pessoa que realmente precisa e aquele vibhuti realmente vai ajudar aquela pessoa. E aí você quer chantagear alguém para pegar aquele vibhuti e você usar, e às vezes aquele vibhuti não ia fazer efeito nenhum em você. E a pessoa
que ia poder ser beneficiado vai ficar sem ele? Será que a gente sabe confiar na sabedoria divina nesses casos? Às vezes, Sai Baba não materializava vibhuti para curar as pessoas. Às vezes ele materializava plantas. Planta essa que pode estar nascendo neste exato momento debaixo da janela do teu quarto e você não está prestando atenção nela porque você está vidrado apenas pensando num potinho de cinzas. Não limite Deus a um potinho de cinzas. A abundância divina, as forças de cura estão em todos os lugares. A gente tem que estar aberto para enxergar e para confiar. Se a gente está se alinhando, se a gente está se colocando no caminho e não veio o vibhuti, talvez seja porque tem algo melhor para a gente. Talvez o vibhuti é importante para outra pessoa. E a gente vai ficar o quê? Com inveja? A gente vai ficar com cobiça porque o outro recebeu e não eu? A postura certa é a gente ficar feliz pelo outro também. Quando a gente fica feliz pela felicidade dos outros, a gente abre as mãos do nosso espírito para receber. Quando a gente fica mordido, cobiçando o que o outro recebeu, né? Paramahansa Yogananda, Paramahansa Ramakrishna também falava que nós temos memória curta para os favores divinos, não é? É sempre o milagre do outro que é maior. É sempre a graça divina que o outro recebe que tem importância. E a gente esquece que o tempo todo, inclusive para a gente estar vivo aqui agora, participando dessa interação, existem milagres de Deus o tempo todo amparando a nossa vida. Mas a gente tem memória muito curta para os favores de Deus. Muito curta. Lembra? A dualidade gratidão e exigência. A gratidão é quando eu reconheço a graça divina constante em minha vida. E quando eu reconheço, eu me conecto a ela. Então é muito mais fácil de criar um canal para que aquelas bênçãos cheguem. Quando eu fico só reclamando, criticando, achando que eu não tenho nada, indo nessa falta que só quer exigir, eu fecho, eu não reconheço, eu me desconecto. Claro, existem coisas que a gente quer, mas existem muitas outras que a gente já tem e nem repara. Então, meus amigos, às vezes exigir o vibhuti que você quer vai tirar de alguém que realmente precisa. Talvez você não precisa. Quem sabe? O Baba sabe. Por isso que eu digo, peça diretamente para ele. Diretamente. Ah, não, mas a sua reza ele ouve. Não. Ele ouve igualmente. Agora, você está abrindo a mão ou não para receber? Então, é Deus que sabe o que é melhor para cada um. Às vezes eu estou mandando lá para Dona Mariazinha um pacote de vibhuti, ela que nunca me pediu nada, ela que nem sabe quem é Sai Baba, ela que está sempre ajudando devagarzinho os outros, mas é uma anônima, e eu mando aquele pacote de vibhuti para ela. E ela está precisando. E no caso específico dela, aquele vibhuti vai conseguir ajudar. Mas aí vem você com uma chantagem emocional, me machucando, me pressionando, me enchendo o saco. E vamos supor que eu, sei lá, acordo mal um dia e resolvo aderir a isso para me livrar da pressão. E falo, afinal, a Dona Mariazinha não está me pressionando, ela nem sabia que ia ter vibhuti, né? Ah, daqui eu vou tirar da Dona Mariazinha, eu vou mandar para o outro lá que está me enchendo o saco, porque pelo menos para, né, essa expectativa, essa pressão. E aí eu tiro da Dona Mariazinha, que precisava, e mando para você, que esse vibhuti não vai fazer efeito nenhum. E aí? E a Dona Mariazinha, quem que se responsabiliza? Então a gente confia nessa sabedoria. Existe uma sabedoria que está guiando. A gente está aberto para ela. Como eu disse, quando eu recebi, eu entreguei completamente ao Baba. Mas pedi proteção contra interferências, porque eu sabia que outras pessoas iam querer manipular essa história para querer chegar até mim e pegar um pedaço. Eu falei, não, Baba, se você confiou isso para mim, mostra para mim para onde isso vai. Eu confio.
A gente confia? Então, uma coisa importante sobre essa questão da cobiça é como que a gente quer um pacote de vibute, como que a gente quer uma cinza sagrada, se a cinza sagrada representa, justamente dentre outras coisas, a nossa cobiça incinerada, os nossos desejos incinerados. De onde você acha que vem aquela cinza? A representação do vibute são essas paixões negativas do ego incineradas. Então, como que você vai querer o vibute cheio de cobiça? Primeiro a gente resolve, primeiro a gente queima essa cobiça dentro da gente. Depois a gente cria campo para que esse vibute apareça materializado fora da gente. É um reflexo, é um espelho. O vibute representa esses desejos queimados e a nossa entrega ao divino e a sabedoria divina. Então, quando que a gente confia mesmo, né, sobre essa questão de pedir diretamente para Baba, né? Engraçado porque pareceram pessoas, nossa, mas eu sou muito devoto de Sai Baba, porque eu tenho foto de Sai Baba em todos os lugares. E aí a pessoa quis me manipular, num caso específico, mesmo assim quis me manipular para que eu, sei lá, para que eu me vestisse de agente secreto, invadisse a agência dos Correios e resgatasse uma caixa lá para a pessoa que eu mandei, para mandar para ela. Engraçado, como assim você se apresenta como um devoto de Sai Baba e tem tanta pouca confiança nele? Vou contar uma história de Sai Baba para vocês sobre isso, parecida com aquela que eu contei no início. Tinha um aluno do Sai Baba querendo fazer um projeto pro Baba, lá no instituto dele. E ele estava querendo fazer um projeto de audiovisual para agradar o Baba, para fazer um serviço lá, para divulgar as coisas lá do ashram. E ele, por negligência, ele esqueceu o Walkman. Ele estava usando um Walkman dentre os equipamentos. E ele falou, nossa, tô sem meu Walkman aqui. O que eu vou fazer? Volto para casa? Vou pedir pro Baba. Não vou pedir pro Baba. Mesmo eu estando fazendo isso para ele. Aí ele resolveu bater na porta lá de um escritório, interrompeu, atrapalhou o trabalho de outras pessoas que estavam se dedicando a outras coisas. Falou, olha, eu preciso de um Walkman, alguém tem? Aí um trabalhador falou, nossa, eu até tenho um Walkman, mas eu precisaria parar aqui esse serviço que já estava programado há muito tempo, ir lá para minha casa, buscar e tal. Só que o menino deu aquela insistida. E aí o cara, beleza, desviou a função dele, foi lá, providenciou o Walkman, trouxe para ele fez o que precisava fazer lá pro Baba. O menino sai, vai lá pro ashram de Sai Baba e de repente Sai Baba andando. Sai Baba avista ele, vai na direção dele e dá uma bronca nele. Que coisa é essa? Você queria uma coisa minha. Você estava querendo fazer uma coisa para mim. Por que você não pediu para mim? Não que você não possa pedir as coisas para as outras pessoas, mas esse assunto era direto comigo. Por que você foi lá atrapalhar o trabalho daquela pessoa que estava focada em outra coisa, desviou a função dela para pedir uma coisa que eu poderia te ajudar? Mas Baba, por que você não acredita que eu posso te ajudar? O que você está precisando? Ah, não, porque o Walkman quebrou, não sei o que tem. Sai Baba pegou, girou a mão na frente dele e materializou um Walkman. E entregou o Walkman para o menino. Ele falou assim, sempre que você pedir, peça para mim. Sempre que você precisar de algo meu, peça diretamente para mim. Algo meu, peça para mim. Nem que eu tenha que materializar um Walkman. Se aquilo for para o seu bem, eu vou te providenciar. Agora, se não for para o seu bem, até o meu não vai ser uma bênção. Mas você vai ter que ouvir esse não. E vai ter que entender que quando eu digo não, quando eu digo espera, quando eu digo agora não, existe uma bênção ali também. Eu estou querendo fazer com que você olhe para o lugar certo, para alguma coisa que você não estava reparando. Mas peça para mim, não vá atrás de intermediários. Quando o assunto é comigo, peça diretamente para mim. Palavras do Baba. Nem que ele tivesse que materializar
Walkman. Aí tem uma outra coisa que eu vi bastante acontecer, que é uma coisa chamada jeitinho brasileiro. Jeitinho, trapaça, mentira, esperteza. Meus amigos, que cultura é essa em que a gente aprendeu que é esperteza a gente enganar as pessoas? Não tem esperteza nenhuma em enganar quem quer que seja. Como que a gente quer exigir favores do divino, conseguir o vibute, conseguir uma graça, conseguir uma cura, mentindo, passando a perna? Como que a gente quer pedir essas coisas com esse caminho, com essa atitude para o divino, justamente o plano divino que conhece cada nuance do nosso coração? Como que a gente espera receber? E não que o divino não queira doar, mas o Baba falava assim, todo milagre nesse sentido do divino é como uma corrente elétrica. Existem duas polaridades, a positiva e a negativa. E ele falava que ele representava uma polaridade. Mas nós, a nossa atitude, a nossa postura, representava a outra polaridade. Sem as duas juntas, a corrente não flui. Sem as duas juntas, o fenômeno não acontece. O milagre não vem. E essa outra corrente é a nossa postura. Jesus já deixava isso claro quando dizia assim, a pessoa vinha curada, ele falava, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Não que ele não tivesse um magnetismo salutar, divino, curador, mas a pessoa estava aberta, ela estava se colocando numa postura receptiva. Como que a gente vai querer ter uma postura receptiva para o divino que conhece o nosso coração, querendo enganar a Deus, os outros, e Deus está nos outros também? Quando você tenta me enganar, Deus está em mim também. Como que a gente quer essa postura? Aconteceu algumas vezes, eu até mostrei para minha esposa, até antes de eu gravar esse vídeo, que já estava acontecendo, mas eu estava só comentando com ela. E eu mostrei para ela isso acontecendo agora. Mostrei, deixei ela ler. Ela falou, nossa, eu não tinha noção que você estava passando por isso. Eu não tinha noção do quão horrível que está sendo o assédio dessas pessoas. O quão baixo elas jogam. Meus amigos, eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu e não aconteceu uma vez só. Aconteceu mais de uma vez. A pessoa, querendo bancar a esperta, ela utilizou do meu ambiente de trabalho profissional. Um espaço em que eu estou tratando de outras coisas, que não é esse espaço aqui do canal, não é um espaço... Não, é o meu trabalho profissional em que eu estou oferecendo os meus serviços profissionais ali. E essas pessoas, elas chegaram no meu ambiente profissional alegando que elas queriam... Olha que safadeza. Alegando que elas queriam contratar o serviço mais elaborado, mais premium que tem ali, ou seja, aquele que a gente se mobiliza mais, presta mais atenção para trazer aquele atendimento à pessoa. E aí eu me mobilizei e depois eu percebi que essas pessoas utilizaram isso como isca. Na hora que eu dei atenção para elas, elas falaram assim, na verdade a gente não quer serviço nenhum. E foram algumas pessoas, infelizmente. Elas utilizaram isso para chegar até mim e exigir as coisas de Baba. Mesmo aquelas que eu já tinha falado, que já tinha encaminhado. Desviaram completamente, invadiram meu espaço profissional, enganaram, usaram de mentira para chegar até mim. E um até falou assim, eu achei que se eu mandasse no comentário no YouTube, se eu mandasse no seu Instagram, talvez você não fosse ler. Então, para, entre aspas, furar a fila, passar na frente dos outros, eu resolvi te enganar, né? Mandar uma solicitação de serviço para você dar uma atenção profissional para mim, mas na hora que você chegou aqui, já com tudo programado, eu não quero seu serviço profissional, mas me arranja as coisas do Sai Baba aí. Isso é uma postura assediadora.
Vamos ler a definição de assédio? Definição de assédio. Aqui, ó. Tá? No site do governo brasileiro, que é a base da lei que nos rege. O assédio pode ser configurado como condutas abusivas, exaradas por meio de palavras, comportamentos, atos, gestos, escritos que podem trazer danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho. O meu ambiente de trabalho ficou degradado, porque tanto no meu ambiente profissional quanto esse ambiente aqui virtual que eu tenho, cheio de gente querendo me assediar de todas as formas. Até tem aqui consequências do assédio, né? Aí uma das coisas aqui é produtividade reduzida. Eu não fiquei com nenhuma vontade de gravar mais nada esse tempo todo. Mas falei, não vou deixar isso me inibir. Algumas coisas precisam ser ditas. Existe um ditado que é muito importante que vocês lembrem desse ditado, que diz assim: os doadores precisam aprender a colocar limites, porque os sugadores não têm limite algum. E eu faço isso aqui não só pelo Sai Baba, não só por mim, mas eu faço por tantas pessoas que eu admiro e que sofreram esse tipo de abuso. E eu me lembro especialmente de quem que eu tô até olhando para o retrato dele aqui, Chico Xavier. Esse vídeo que eu estou fazendo é uma homenagem ao Chico Xavier também. Porque vocês acham que a saúde debilitada dele, do jeito que ficou por quê? Porque ele não tinha vitalidade? Meus amigos, a saúde debilitada do Chico ficou daquele jeito pelo tanto de gente que sugava ele, que aparecia só para exigir as coisas do Chico, a ponto do Chico ter que colocar um policial do lado de fora do seu quarto, porque tinha gente que invadia a casa dele de madrugada para acordar ele, idoso, doente, dormindo, para, entre aspas, pedir caridade. Que caridade é essa? Isso é abuso, isso é assédio, isso é violência. Chico teve que colocar um policial lá. E tinha polícia na frente do centro dele. Já na década de 60, ele teve que reduzir o número de pessoas atendidas para 60. Porque era muito assédio, era muita gente que só queria saber de pedir. Ninguém queria saber do Chico, ninguém queria a amizade dele. Tinha, sim, claro, a minoria, mas as pessoas iam só para pedir. Tudo bem o desespero das pessoas, mas, meus amigos, todos somos seres humanos, todos temos necessidade, todos merecemos respeito. Até mesmo quando a gente vai pedir para o outro, a gente pode pedir de forma respeitosa. Aliás, a gente deve pedir de forma respeitosa. As pessoas que eu mandei o Vibute, assim que eu comuniquei elas, olha a diferença de comportamento, a diferença de postura. Por isso que depois não pergunta por que aparece Vibute, aparece uma coisa, uma graça na casa de um, não aparece na casa de outro. Somos nós que não estamos nos colocando abertos para receber. Nas pessoas que eu mandei o Vibute, eu pedi o endereço e tal. Primeira coisa que elas me diziam: nossa, muito obrigado, mas você tem certeza que não tem outras pessoas que estão precisando mais? Então, você já vê a mudança, a humildade verdadeira ali. Outra coisa, eu pedi o endereço para mandar o Vibute. E essas pessoas falavam assim: nossa, mas por favor, me passa quanto que ficou o frete, porque você deve estar mandando o Vibute para um monte de gente e está tirando do seu bolso, então para não te sobrecarregar, deixa eu te ajudar pelo menos com o frete. Agora, as pessoas que apareciam só para pedir, exigindo, chantagear e tal, era um padrão muito igual. Elas simplesmente, em 2 linhas, nem conheço a pessoa nunca falou comigo, ela joga lá o problema dela, joga o endereço dela e te vira. Te vira. Então, a gente olha a diferença de comportamento. Não é Deus que está fechando as mãos, somos nós.
E aí eu estou fazendo isso pelo Chico, em homenagem à memória do Chico, porque muitas vezes as pessoas deturpam a mensagem dos outros porque a gente só quer ouvir aquilo que a gente quer ouvir. Lembra que eu disse? Estou 12 anos aqui, mas muita gente só prestou atenção em mim agora porque eu estava com um punhadinho de cinza na mão. É isso? Esse é o valor de vocês? Vocês querem... É uma cinza que chama atenção? Um pedacinho de... um pouquinho de cinza. Quantas coisas a gente já não trouxe aqui com todo o amor, com todo o carinho, com toda a fundamentação para ajudar a vida de tantas pessoas ignorados, muitas vezes. Mas uma cinza? Ah, cinza. Então, muitas pessoas deturpam as histórias para ouvir aquilo que elas querem ouvir. Tem gente que acha que o Chico falava sim para tudo, sim para todo mundo, nossa, doava tudo para tudo o tempo todo, porque era caridade o tempo todo e ele abraçava todo mundo. É isso que as pessoas querem ouvir, porque as pessoas associam valor aos outros de acordo com a utilidade dela. Essa é a verdade. Mas a verdade é que Chico não falava assim para tudo, não. A caridade dele incluía ele mesmo. Chico dizia muito não. Só que essa mensagem não foi passada adiante porque a gente quer criar, alimentar estereótipos que vão suprir as nossas ilusões. Tem um caso fantástico do Chico que resume muito bem isso, contado por ele próprio. Tava uma fila de pessoas lá no centro e ele atendendo uma por uma, beijando a mão e tal, e de repente chegou uma senhora. Nossa, Chico, mas precisa disso tudo, esse tempo todo só para você beijar a nossa mão? Precisava esperar esse tempo todo aqui? Chico olhou para ela e falou assim: foi a senhora que quis estar aqui, eu não te chamei. E sabe de uma coisa? Parabéns pro Chico. Parabéns pro Chico. Porque a gente tem que impor limites. Existem pessoas que abusam muito, e principalmente quando elas percebem que os outros têm boa disposição. Quando elas percebem que os outros têm um coração disposto de fato a ajudar. E aí entram os abusos, entram as chantagens que eu já vou trazer aqui para vocês. Vou dar um exemplo. Mas isso aqui é em homenagem ao Chico. Para trazer esse exemplo. Porque às vezes você perpetua nessa biosfera espiritualista essa ideia de que você tem que se esguelar pelos outros. Os outros podem te sugar à vontade. Isso nunca foi assim e não deve ser assim jamais. A exigência, a expectativa do outro que você não pode atender por um motivo específico não diminui toda a ajuda que você está fazendo dentro daquilo que você se propõe e pode fazer. E você não pode ser chantageado por conta disso. Algumas pessoas me escreviam e ainda estão escrevendo. Nunca conheci a pessoa novamente e a pessoa vem com um drama. E ela capricha, assim, nas palavras, querendo me impactar. E digo assim, se você pedir para o divino, você não precisa nem falar o motivo. O divino vai saber quando for necessário, o que é necessário e leva até você. Mas a pessoa chega para mim, aí ela vem assim: Yuri, eu vi lá o seu vídeo do Vibhuti do Sai Baba e até vi que você já doou aqueles Vibhutis. Que pena, né? Porque eu venho falar aqui em nome da minha criança de 4 anos que está com um problema de saúde e seria tão bom se tivesse um Vibhuti para ela. Mas que pena que você não conseguir um Vibhuti para ela. Não consegue providenciar um Vibhuti para ela. Mas seria tão bom e ajudar tanto essa criança que ela está sofrendo tanto. E ela está sofrendo, e ela está chorando, e ela está berrando. Olha, Yuri, ela está aqui sofrendo aqui um monte. Que pena que você não pode me dar esse Vibhuti, que você não pode conseguir de alguém que você mandou aí esse Vibhuti, porque vou falar uma coisa, né? De repente, se acontecer alguma coisa com essa criança, como vai ser, né? Você sabendo que talvez você pudesse ter ajudado. Mas Deus te abençoe, Yuri. Eu sei que tem gente sensata me ouvindo aqui e que deve estar meio
inconformada com isso. Eu amaciei muito a história. Se vocês vissem as mensagens que eu recebo, é disso pra pior, tá? Volto a dizer, não é com falta de empatia, de compaixão ao problema dos outros. Mas já que você quer me colocar uma responsabilidade que não é minha, já que você quer me machucar porque é isso que você quer, você percebeu que eu tenho boa vontade, você quer me fazer sentir uma dor, e através dessa dor você quer manipular os resultados do que eu estou fazendo para conseguir aquilo que você está exigindo, sem nem saber se aquilo de fato vai ser o melhor para você. Então você quer colocar nas minhas costas uma coisa que não é responsabilidade minha e eu não assumo. Então vamos fazer uma troca? Então, para ajudar a sua criança de 4 anos, eu vou pegar o Vboot que eu mandei para uma criança de 4 meses que está precisando e que eu acredito que o Vboot vai fazer efeito na vida dela. Eu vou lá, eu vou tirar esse Vboot da criança de 4 meses para mandar para sua criança. E aí você fica então com a responsabilidade, porque é isso que você quer, não é? Jogar esse peso no outro. As pessoas não pedem com educação, as pessoas não pedem com respeito. Elas querem colocar um peso, elas querem colocar uma história para você se sentir mal. E a partir de você se sentir mal, você achar que você tem um compromisso moral, uma responsabilidade em atender aquilo que ela está falando. Sem ela perceber que existem outras pessoas, outras condições, outras situações no meio disso tudo. Isso também é chantagem. Quando a gente vê aqui no assédio, né? Podem trazer danos à personalidade, à dignidade, né, física, psíquica de uma pessoa, ao ambiente de trabalho. Você acha que eu não fico triste com essas histórias? Você acha que eu não fico machucado? Você não acha que a gente gostaria de ajudar todo mundo? Falar assim para todo mundo? Você acha que a gente não fica doído quando você vai lá e esfrega o drama desse jeito na gente para querer controlar um resultado que está além do nosso ego? E você me apresenta isso para que eu me sinta mal. Aí vem o outro lá, não, porque eu estou aqui escrevendo para você em nome da minha mãezinha. Como quem diz, você tem coragem de negar um Vboot para minha mãezinha? Meu amigo, eu já falei que não sou eu que nego, que desnego, e que tudo que já foi enviado. E a pessoa sabe, ela sabe, mas ela pisa. Ela pisa. Ah, Yuri, mas quem tem desespero, só tem o desespero para ofertar. Não, tem educação também. E a pessoa machuca. Ah, como que você vai falar não para minha mãezinha? Eu tô vindo aqui em nome da minha mãezinha. Você vai ser mal de dizer não para minha mãezinha? Ah, terrível. Como se fosse eu que digo sim, que digo não. Vocês não entenderam a lógica da coisa? E para quantas outras mãezinhas eu tenho que dizer não e ir lá vestido de agente secreto nos correios buscar o Vboot de volta para mandar para a sua? E as mães dos outros? Que às vezes as mães dos outros estão precisando daquele Vboot e de repente não é o caso da sua. Mas as pessoas fazem toda uma maquinaria mental para fazer você se sentir mal, se sentir desconfortável, se sentir incomodado. De modo que a única forma de você se livrar desse incômodo é atender exatamente o que ela está exigindo de você. Não entro nessa. Não aceito, não admito, não é assim que funciona isso. E volto a dizer a questão das pessoas que vão me procurar no meu emprego, no meu trabalho, mentindo, com jeitinho, para querer chegar, para querer pedir as coisas. A resposta é não, isso é assédio. E se na justiça da terra, não se pode fazer muita coisa ainda em relação a isso, eu já acionei a justiça divina. Porque é desrespeito, é violência, isso é violência. E eu não admito isso. Vieram no lugar errado dessa vez. Já estão no lugar errado que vocês estão pedindo para mim, que vocês tinham que pedir para o Baba. Eu venho aqui dar um testemunho, mostrar que de fato tem coerência aquilo que a gente apresenta, é o mínimo que eu posso fazer. E dei o endereço. Vai no Baba. E aí vocês querem projetar esse peso todo em cima de mim? É para isso que eu publiquei aquele vídeo? É para isso?
É assim que eu sou tratado. Como que você quer um favor divino, um presente divino, um milagre divino, com jeitinho brasileiro, com traquitana, com mentira, enganando os outros, para tirar vantagem? Que vantagem você quer? O mundo divino não é uma feira de peixe, onde vale a barganha. São outras regras. Esse tipo de atitude apenas fecha suas mãos. E poderia me sentir tocado para ajudar de outras formas. Por exemplo, quem estava me pedindo, embora não é minha função é outra. E eu deixo isso muito claro, minha função é de comunicador, de educador, de autor. É até aqui que eu posso ir saudavelmente, é até aqui que eu me proponho. E dentro do que eu me proponho, eu ofereço. Estou oferecendo aqui para vocês. Estou mais de uma hora aqui falando, exemplificando, ilustrando, ensinando coisas que eu não precisaria nem estar falando aqui, porque eu já deixei claro no outro vídeo. Mas dentro daquilo que eu me proponho, eu trago com carinho, com coração. Mas mesmo assim, a gente poderia ter uma outra conversa se você percebesse a educação das pessoas. Mas volto a dizer, não é comigo também que se resolve isso. Eu posso apontar para onde isso pode ser resolvido, mas eu não posso resolver para você. Se eu quebro o braço e vou para o pronto-socorro, venho aqui e falo, olha, fui no pronto-socorro, quebrei o braço, olha o gesso bonito. E no dia seguinte você quebra o braço, você vai vir até mim, porque você também, você pôs o gesso aí, põe em mim. Não, o que eu tenho que falar para você? Eu pus o gesso sim, mas lá no pronto-socorro. O pronto-socorro tem equipe, tem ambiente, tem recurso para trazer isso que você está precisando. Se você ficar na minha casa esperando que eu coloque a tala em você, você vai ficar com o braço quebrado. O que eu estou falando é até para te ajudar. Se você vier buscar no lugar errado, a coisa certa você não vai encontrar. Tem que buscar a coisa certa no lugar certo. Então, eu não gosto nem de jeitinho brasileiro, de mentira, e nem de postura passivo-agressiva. Pessoas que chegam querendo bancar boazinha, coitadinha, mas no fundo só para te manipular, só para te machucar e para conseguir aquilo que o ego dela quer. E volto a dizer, essas coisas não dependem do nosso ego. E você está machucando uma pessoa que só está aqui querendo ajudar e está ajudando quem está precisando, dentro daquilo que pode e do seu limite. Você está machucando essa pessoa. Você está ferindo. Eu me sinto machucado. Quando vocês vêm com essas coisas pra cima de mim, com essas, sabe, querendo me machucar, porque vocês sabem que é. Falta de vergonha na cara. Vocês sabem que é. Eu não caio em papo passivo-agressivo. E não admito, não gosto. Como faziam pro Baba, como faziam pro Chico. Mas ainda assim eles tinham uma outra estatura para lidar com isso. Eu já não tenho tanta paciência. Desejo o melhor, a cura, a bênção, tudo de melhor para a vida de todo mundo e vocês podem ter certeza absoluta disso. Agora me respeitem. Eu estou fazendo o que eu posso. Para que querer me fazer sentir mal, querer me pressionar, querer invadir meu espaço de trabalho? Não admito em que invada meu espaço de trabalho para essas coisas. Então é isso, chantagem emocional machuca. Como você quer pedir um presente divino se você machuca essa pessoa? Você quer pedir um presente para Deus, Deus também está em mim, está nos outros. E a gente machuca. Então eu não deixo, não autorizo, não admito. Não é assim que funciona. E o reboot, como eu já disse, se precisar de desenho, já está encaminhado. O que eu vim oferecer foi o valor do testemunho e o conhecimento para você pegar e você fazer. E ir no lugar certo, no Baba. Deixa eu ver o que mais. E volto a dizer, Deus não se limita a um punhado de cinza para te ajudar. Deus não se limita a um punhado de cinza para te ajudar, para te proteger, para te curar, para te abençoar, para encher suas mãos. A cinza é pontual.
Não limite Deus a um pedaço de cinza. Não limite Deus a uma foto que o outro recebeu. Tem gente que assim, eu quero uma foto que você recebeu que deve estar com uma bênção mais forte. Se você não entender que Deus é onipresente, e que se você se conectar de coração, Ele está tão presente na foto que eu ganhei quanto na foto que você imprimiu na sua casa, você não entendeu o que a gente está falando aqui. Eu sempre trago uma frase atribuída ao mago Merlin, que diz assim: Deus só é capaz de fazer na sua vida aquilo que você admite que Deus é capaz de fazer na sua vida. Não porque Ele não seja onipotente, mas porque Ele respeita o seu livre-arbítrio. Se você fica mantrando para a vida, repetindo no seu subconsciente, que Deus não pode fazer, que Ele não consegue, que você não merece, que você não consegue falar com Ele diretamente. Gente, acabou essa era de acreditar que existe algum dogma, algum sacerdote nos intermediando a nossa vida e Deus. Não tem nenhum dogma, nenhum sacerdote, nenhuma pessoa entre nós e Deus. Mas se a gente fica girando, rodando essas crenças no nosso subconsciente, de que Deus não pode fazer, de que você não consegue, que você não merece, o Merlin disse o seguinte: Deus respeita. Você está mantrando aquilo o tempo todo, Ele está do seu lado querendo te dar um monte de coisa, mas Ele respeita, Ele olha para você, para aquela sua crença, para aquele seu padrão e diz assim: assim seja, mas eu vou estar aqui do seu lado para quando você mudar de ideia. Então é importante para a gente criar emancipação espiritual, trazer liberdade espiritual para as pessoas, conscientizá-las disso. Não é a reza do outro que é mais braba que a tua. Não é o medalhão do outro, a foto do outro, o altar do outro, porque isso terceiriza a nossa relação espiritual. E se eu, como educador, incentivar isso, chancelar isso, eu vou estar indo contra todo o meu trabalho. Teve uma pessoa falando nisso, que ela também não conhece a pessoa, nunca me deu um bom dia, nada. E não vem me dar bom dia agora só por interesse, achando que eu posso conseguir para você no futuro também não. Tá? Busca a lealdade da forma certa, no respeito, na valorização saudável. A pessoa veio, também não conheço ela, mas ela já veio pedindo se eu não posso me conectar à energia da doença dela. Ela nem falou que doença que é, e nem conheço a pessoa. Mas se eu não posso me conectar à doença dela, tomar o Vibhuti pensando nela e pensando na doença dela, para aí aquele poder de cura alquimizar no meu organismo, passar a energia de cura para o organismo dela, e aí eu te pergunto com quem que fica aquela energia da doença depois. Não é assim que funciona. Não é assim que eu trabalho, não faço isso. Não faço isso. Existem seres muito grandes que até faziam coisas parecidas, mas são seres grandes que deixavam isso claro. Eu não quero que ninguém deturpe aquilo que eu sou na simplicidade da minha humanidade. Eu não exijo, nunca exigi, pelo contrário, qualquer fator de estereotipo. Como é que eu falo isso? Eu não gosto que as pessoas projetem nenhum estereótipo espiritualista na minha pessoa. Eu não gosto de entrar em nenhum arquétipo desse sentido, nenhum estereótipo. Tem gente que adora enganar os outros e a si mesmas, achando que são muito da luz, que são muito evoluídas, muito iluminadas, as salvadoras da nova era, os vagalumes do mundo cheios de lantejoula. Eu tenho asco disso, não é a minha forma de trabalhar. Eu gosto da minha humanidade simples, tranquila, com os meus erros, os meus acertos, as minhas idiosincrasias e fazendo até onde eu consigo ir, com o coração, mas aquilo que eu não consigo ir, eu falo não posso a partir daqui e tá tudo bem. Assim como você. Então, eu não autorizo nenhuma idealização nesse sentido, da mesma forma que eu não autorizo nenhuma terceirização da fé. Faz você a oração para mim, que a sua oração vai funcionar, ele vai ouvir. Não autorizo.
Porque se eu autorizar, eu estou indo contra aquilo que eu prego e os próprios ensinamentos do Baba, que é trazer a emancipação espiritual para você. É dizer, Deus está em você. Está em você também. A tua prece também tem força. Mas você precisa repetir outra coisa para você. Enquanto você ficar igual o Merlin falava, repetindo que a sua não tem força, que a sua é menor, que só o milagre do outro que é bom, você está se afastando. E se vai lá e dá o que você quer, do jeito que você quer, é uma chancela para você continuar pensando daquele jeito, achando que é o melhor para você, e quando não é. E quem quer de fato o seu melhor, vai se atentar para isso. A visão do mundo te compraria com um punhadinho de cinza, já que é isso que você quer. Mas a visão de Deus vai dar o que você precisa. Então essa questão de se conecta com a minha energia, não é assim que funciona. E eu não faço esse tipo de coisa. Não. Sinto muito. Existem outras formas. E volto a dizer, peça pro Baba. O Baba talvez consiga dar um jeito dentro dessa natureza de fenômeno. Mesmo porque troca de energia é Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Existe troca de energia. Você manda energia de cura para a pessoa, se abrindo a uma energia de doença que você nem sabe, de uma pessoa que você nem conhece. Como que se alquimiza isso depois? Tem gente que tem capacidade. Eu não tenho essa capacidade. Então peça para Baba, peça para quem consegue fazer isso. Tá? Não faço esse tipo de trabalho. Me desculpa. Vocês não fazem ideia das coisas que eu recebo. Então, outra coisa aqui que eu tenho para trazer para vocês é que a relação com o divino não é barganha, não é exigência, nem vampirismo. Se a gente vai nessa postura de só querer pedir, a gente está, na verdade, fechando as mãos do nosso espírito. Uma outra pessoa, só já para terminar, uma outra pessoa veio me escrever assim, também com toda aquela chantagem de estou vindo em nome de sei lá quem, olha, sofra aí por mim, porque olha como é triste a situação. Gente, vocês estão falando para a pessoa errada. Eu vou ficar triste, mas você não precisa me deixar triste. Por que você quer me deixar triste? Por que você quer me deixar triste? Por quê? Bom, vamos perguntar por quê? Aí a pessoa assim, não, porque eu sempre critiquei Sai Baba, sempre duvidei da idoneidade dele, critiquei Sai Baba, mas agora que eu vi que pode ter sentido as coisas que você está falando, agora eu quero o Vibhuti, manda aí para mim. Então deixa eu ver se eu entendi. Peraí, deixa eu ver se eu entendi, vocês me ajudam a ver se eu entendi certo. Durante esse mesmo tempo, enquanto eu estou usando o meu livre-arbítrio para escolher respeitar Sai Baba, enquanto eu estou escolhendo usar o meu livre-arbítrio para pesquisar mais a fundo, para não ser leviano, para entender o que está acontecendo ali, para questionar as críticas, para entender tudo, para ser leal, para ser respeitoso, para ser fiel, para trabalhar em prol daquilo, você ao mesmo tempo está escolhendo criticar uma pessoa que você nem conhece e provavelmente nem se aprofundou para buscar conhecer de verdade. Porque a gente precisa de muito pouco para criticar os outros. A gente precisa de muito pouco para condenar os outros. É quase um hobby do ser humano. Mas ao mesmo tempo que você estava usando a sua energia, a sua liberdade para criticar, sem se aprofundar, eu estava usando a mesma liberdade para me aprofundar, buscar respeitar, e na hora que eu vi que tinha algo que de fato era importante ali, mesmo diante das críticas e vendo o contraponto dessas críticas que poucas pessoas falam, eu resolvi escolher a fidelidade e o respeito. Agora que eu recebo os frutos da árvore que eu plantei, você quer entrar no meu quintal e exigir esses frutos para você. Você acha que é assim que funciona no mundo divino? No mundo divino a gente planta e a gente colhe aquilo que a gente planta. Então é assim. A gente pode ficar falando mal de todo mundo.
E depois, nossa, eu tava enganado. Ah, vem cá e dá pra mim agora. É assim que funciona? Porque eu digo uma coisa a vocês, ninguém é obrigado a acreditar, sai baba, desacreditar. Eu nunca tenho um discurso para querer converter quem quer que seja. Eu tenho sim que trazer na honestidade aquilo que eu tenho para oferecer, aquilo que eu vivo, aquilo que eu estudo, isso com certeza. Mas não vou bater na sua porta para falar da palavra de saibaba, para querer te converter, para querer te convencer. Não tenho a menor vontade. Aliás, nem precisa, entendeu? Sobra mais de saibaba para quem quer, tá? Brincadeiras à parte, tudo que a gente oferece aqui nesse trabalho, nesse canal, sejam os vídeos, seja o livro, seja o documentário. E não sei se vocês sabem, eu não ganho um puto com aquele documentário. Ele está com 200 mil visualizações, eu não ganho um centavo com aquele documentário. É pelo ideal, pelo trabalho. Porque tem as imagens dele, questão de direito autoral, eu não ganho um centavo com aquele documentário. Mas tudo aquilo que eu ofereço, tudo aquilo que eu disponibilizo e trago disponível, inclusive de graça, tá? Muita coisa. Sempre que a gente aborda Saibaba, a gente traz elementos de análise para a pessoa avaliar os dois lados. Eu não escondo as críticas de ninguém, porque eu acho que as pessoas precisam ponderar sim, mas eu trago os dois lados, as críticas, o contra, o favor, e mostro as coisas que estão por trás das críticas e simplesmente ofereço o material para a pessoa chegar na conclusão dela. Não quero converter, não quero convencer, não faz o menor sentido essa lógica para mim. Mas eu acredito que é uma coisa que precisa ser sim apresentada. E eu dou os elementos, eu equiparo, trago todas as informações para que chegue na sua conclusão. E uma coisa eu te digo, para quem quer, para quem quiser ter uma abordagem no mínimo respeitosa sobre Saibaba, ou pelos seus devotos, pelo movimento dele, não precisa nem acreditar nele. Mas se você quiser ter uma postura respeitosa, você tem elemento. Eu tô dando elemento, de graça aqui, inclusive. Para você chegar numa conclusão que seja saudável. Porque você não precisa ser leal ao baba, como eu estou sendo. Você pode ser leal a uma coisa chamada respeito. Porque a gente precisa de tão pouco para condenar os outros. É incrível. A gente precisa de tão pouco. Porque o mesmo senso crítico que a gente demonstra para duvidar da bondade das pessoas, a gente não demonstra essa mesma acuidade intelectual para questionar quando falam mal dessa mesma pessoa. A gente precisa de muito pouco. A gente precisa de uma campanha difamatória, de alguém falando mal num blog, de alguém trazendo acusações sem prova nenhuma e ainda com outras questões por trás que eu trago no livro. A gente precisa apenas de um vídeo embaçado com uma narrativa enviesada, que não dá pra ver nada, mas com um círculo vermelho em volta e uma seta falando tá aqui, deve ser uma fraude, que na verdade não dá pra ver nada. E quando a gente pega esse vídeo e coloca em contexto com outros que dá para ver, como eu fiz inclusive no documentário, e a gente olha a coisa toda, o contexto todo, o que está ali, o que está sendo materializado, como que ele está fazendo, como que não está fazendo, vamos analisar o quadro inteiro todas as vezes. A gente fala, opa, talvez não fosse fraude necessariamente, vamos ver. E eu sempre ofereço isso para vocês. E digo assim, vocês chegam à sua conclusão. Porque a minha conclusão é uma conclusão de um lugar de paz. Eu não preciso converter, não preciso convencer mais ninguém. Essa é a diferença. Mas para quem quer respeitar, ou pelo menos dar o benefício da dúvida, e a partir disso também respeitar, sem sair condenando e jogando pedra, tem recurso, tem material, tem elemento. E eu mesmo ofereço isso para vocês. Agora é muito fácil a gente passar esses anos todos só criticando, só jogando pedra, só xingando, só duvidando. Pode duvidar, a dúvida é saudável. Você não precisa ficar desrespeitando aquilo que você não conhece. Enquanto que do outro lado, outra pessoa está escolhendo ser fiel, mesmo nadando contra a corrente. Mesmo sabendo que pessoas vão entrar nessa superfície para julgar o Saibaba de forma leviana e vão querer jogar pedra em você também. Aí que eu digo, isso tudo também é sobre lealdade, sobre fidelidade. E aí você está lá xingando, construindo isso, construindo esse karma, construindo, fechando as suas mãos e depois o outro ganha, ele tem a obrigação de mandar para você, deixando de mandar para quem realmente precisa. É assim que funciona. Não é que nem no mundo, não é que nem na nossa sociedade que a gente pode dar um jeitinho.
No mundo divino, a gente tem que construir os caminhos. Então, essa história toda é sobretudo sobre respeito, sobre fidelidade, sobre lealdade, sobre a gente valorizar as pessoas quando elas não têm nada para dar pra gente, aparentemente. Mas a gente valoriza as pessoas por aquilo que elas são. E às vezes você vai numa dessa, por algo tão raso, tão simples, você entra até numa postura de intolerância à fé do outro sem entender o que está acontecendo, querendo atacar, querendo acusar, sem fundamento, sem prova, sem nada, sem entender as maracutais que tinham por trás para querer ferrar com a imagem do Sai Baba. E não está interessado em buscar isso, porque não está. Está interessado só em criticar. É um vício, né? Então, eu vou terminar agora aqui dizendo qual que é o perfil das pessoas para quem esse reboot foi e quais as 3 formas de você conseguir essa cinza sagrada amanhã. E não é comigo, já que eu não tenho, eu vou te mostrar quem é que tem. Mas, primeiro, assimilada essa postura toda que eu trouxe aqui para vocês. Espero que tenha ficado bem claro. O perfil das pessoas que eu mandei esse reboot, depois que eu analisei, falei, nossa, né? E foi, olha como a gente tem que confiar na providência divina, na sabedoria divina. Porque a primeira pessoa para quem eu fui levar o reboot foi uma pessoa que nem é devota de Sai Baba, para mim isso não interessa. É uma pessoa que sempre foi leal, fiel, não a mim necessariamente, mas aquilo que ela se propõe. E eu fui visitar essa pessoa num ambiente onde ela está toda semana para ajudar outras pessoas. Eu fui lá e eu levei o pacotinho de reboot para ela. Ela recebeu emocionada e falou assim, nossa, muito obrigado, você sabe por quê? Falei, por quê? Porque semana que vem eu vou fazer uma cirurgia. E eu não sabia de nada disso. Então, olha como que a providência divina trabalha. Se a gente confiar, entender e bancar, ela trabalha. E a gente tem que confiar e agradecer. E se abrir. Então, a característica dessas pessoas era uma tríade. Primeiro, eram pessoas fiéis e leais. Não necessariamente a mim, mas demonstravam o valor da fidelidade e da lealdade. Chega uma hora que a gente tem que entender que a gente tem que ser fiel a alguma coisa, que a gente tem que demonstrar lealdade, respeito, gratidão por algo na vida, né? Embora isso não esteja muito na moda. São pessoas leais, pessoas fiéis que você pode contar. Segundo, são pessoas que estão sempre ajudando outras pessoas. Não são pessoas que estão esperando um reboot ou ganhar na loteria para ajudar quem quer que seja. Eu vou só fechar a janela aqui do lado por conta do barulho. Então, são pessoas leais, pessoas que estão sempre ajudando as outras pessoas e pessoas que não me pediram nada. Pessoas que não têm a característica de ficar pedindo. Não que elas não possam pedir, não que a gente não possa pedir, mas essa não é a tônica. Elas não se aproximam só por isso. Claro, se ela tiver que pedir uma consulta para o médico, no consultório do médico, claro. Mas sabe aquelas pessoas que valorizam a gente quando a gente está de mão vazia? Não se aproximam só por interesse? Então, pessoas leais, pessoas que ajudam outras pessoas e pessoas que não aparecem só para pedir. Não que você não possa pedir, mas essa não é a característica delas. Então, essas 3 características compõem o perfil dessas pessoas que receberam. Agora, quais são as 3 formas, então, a partir dessa compreensão de você ir atrás desse reboot? Você tem direito de ir atrás desse reboot onde ele estiver disponível. Primeira forma, procurar um centro Sai Baba. Já anota aí. Um centro Sai. O que é um centro Sai? São centros, lugares onde as pessoas se reúnem para estudar e viver as coisas do Baba, cantar, meditar e principalmente se engajar nas ações sociais. Então, você entra no site que é
satyasai.org.br, vou até deixar aqui embaixo. Satyasai, satyasai.org.br. Lá você vai entrar em contato. Existem centros SAIs em vários lugares do Brasil. Busca saber se existe algum próximo da sua casa. Entra em contato, que geralmente no centro SAIs tem Vibhuti disponível. Não sei se em todos, tá? E eu não trabalho para o Centro SAI, não tenho nenhuma ligação. Mas eu sei que no Centro SAI costuma ter Vibhuti disponível. E você pode entrar em contato e ver se tem esse Vibhuti disponível, porque ali é o ambiente onde ele se propõe a isso e tem isso. Dessa forma. Agora, você vai chegar lá com uma postura pidoncha também? Não. Se você é meu aluno aqui, minha aluna aqui, você vai chegar lá com uma postura educada, uma postura de respeito. Você não vai chegar lá só para sugar. Como diz no Bhagavad Gita, enquanto a roda do mundo tem um monte de gente pondo a mão para ajudar a mover a roda, tem pessoas que estão querendo só receber. Não. Você vai lá e você vai mostrar uma atitude de respeito, uma atitude educada, recíproca. Você vai chegar lá, pega o Vibhuti, mas vê como que você pode ajudar eles. Como que você pode retribuir? Você pode retribuir participando, mas se você não quiser, você não é obrigado. Mas você pode ver os projetos sociais que eles estão se engajando e às vezes estão precisando. E às vezes não é nem dinheiro, às vezes é de repente você compartilhar lá no seu Reels, no seu Story, sei lá o nome, divulgando a campanha que eles estão fazendo. Alguma coisa você vai poder oferecer. Tem aquele brocado popular que diz assim: ninguém é tão miserável que não tem o único sorriso que não possa oferecer. E às vezes a pessoa não tem nem um sorriso, mas tem alguma coisa que ela pode dar de troca. E não porque é barganha, mas porque você se importa. O jogo aqui é um jogo de amor. É diferente do jogo do mundo. Não é troca, não é barganha. Mas eu percebi que você se importa comigo, você está se dispondo a trazer esse Vibhuti. Poxa vida, como que eu posso também colaborar de alguma forma? Nem que seja divulgando algo, vendo o que vocês estão precisando, ou de repente participando, cantando, meditando, não sei. Como que eu posso, sabe, colaborar também? Postura. Segunda forma é você pedir diretamente para o Sai Baba, que é a forma que eu prefiro. Você simplesmente pede para o Baba, que ele é capaz, e não coloca limite na capacidade dele. E não faz isso só por dúvida. Pede para o Baba. A terceira forma é você fazer o seu próprio Vibhuti e pedir para o Baba abençoar. Como que você faz isso? Você pega cinza, pode ser de incenso, pode ser de lareira, e você vai juntar essa cinza e depois você vai peneirar essa cinza num potinho. Pega, coloca lá uma imagem de Sai Baba, não indo para a parte assim da idolatria, não é idolatria, mas assim para você ter um elemento de conexão sensória. Se você quiser, pode pôr a imagem de Jesus, de Maria, enfim, eu estou falando do Baba porque como o Vibhuti é relacionado a ele, eu acho que facilita. Você pega, junta aquela cinza, você vai peneirar aquela cinza num potinho, coloca no potinho na frente da foto do Sai Baba. E todo dia vai lá, em oração de coração, pede para o Baba abençoar aquele Vibhuti. E aí você vai entoar o seguinte mantra que eu vou deixar aqui embaixo, que é o mantra do Vibhuti. O que é o mantra do Vibhuti? É todo o poder de cura do Vibhuti em forma de som. Então você vai entoar se conectando ao sentimento correto de amor para imantar aquela energia naquele Vibhuti. E aquela cinza se transforma num veículo daquela energia de cura. Então o mantra, que é Paramam Pavitram Baba Vibhutim Paramam Vichitram Lila Vibhutim Paramartha Ishtartha Moksha Pradhanam Baba Vibhutim Idam Asrayami. Eu vou deixar aqui embaixo, tá? Cinza sagrada, miraculosa, criação do Baba, que flui através das suas abençoadas mãos, criação divina, garantindo para nós a abundância maior que é a proteção de Deus. Amado Baba, garanta-nos libertação. Então, você vai se conectar com esse significado, vou deixar o mantra aqui embaixo, e você vai entoar isso
todos os dias na frente do vibhuti, pedindo para o Baba abençoar aquele vibhuti. Tem até esse mantra no YouTube para você ouvir depois. E aí você vai pedir para imantar naquele vibhuti. E eu digo uma coisa para vocês, às vezes Baba não materializa o vibhuti direto porque está esperando que você faça isso. Deixa eu tentar explicar de outra forma. Às vezes, quando ele materializa diretamente o vibhuti, acabou, né? Ele materializou, só pegar e usar, você não tem que fazer mais nada. Agora, quando ele não materializa vibhuti para você e você se propõe a você fazer o seu vibhuti, o que ele está conseguindo com isso para você? Que você pare um momento do seu dia, que você se concentre, se conecte à energia ali do amor, que você pare para meditar um pouco, que você entoe esse mantra, ou entoar esse mantra, você se conecte a essa energia de cura dentro de você. E você cria um momento de oração, um momento de introspecção. Isso não tem muito mais valor, às vezes, do que simplesmente aparecer o pozinho, eu tenho preguiça de fazer essas coisas, vem cá, pega o pozinho, uso ali, acabou. Às vezes a cura que ele quer para você está justamente nesse ato. Então existem muitas questões do porquê que ele materializa para alguns, não materializa para outros, mas a gente tem que confiar, porque ele sempre dizia assim: hoje eu dou para você aquilo que você quer, para que chegue um dia que você venha querer de mim aquilo que eu realmente vim para te dar, que é amor divino. Às vezes, não materializar, não trazer esse vibhuti é a forma que ele tem de te conectar àquilo que ele realmente quer te dar. Mas a gente consegue olhar para isso. E pode ter certeza que quando a gente olhar para isso e abrir as mãos do nosso espírito com um comportamento mais alinhado, você pode ter certeza que mesmo sem pedir, na hora que tiver que acontecer, e se tiver que acontecer, acontecerá. Fica na paz, brilha a sua luz. Se curtiu, senta a testa no botão de like, se inscreva aqui no nosso canal. Um beijo na sua alma, fica na paz daqueles que estão em sintonia, que estão com a gente, e recebam um abraço do tamanho do sol. E fica também a recomendação do documentário e do livro para quem quiser saber mais. E o vídeo anterior. Fica na paz.